Muito boa tarde, bem-vindos ao Consultório Aberto, o programa do Grupo Mais Guimarães, em que falamos sobre saúde mental ao longo da pandemia da Covid-19, do impacto desta pandemia na saúde mental dos vimaranenses, dos portugueses também, nesta fase muito intranquila, diria, da nossa história. O Consultório Aberto é um programa que conta habitualmente com a presença de Emanuela Lopes, é psicóloga no Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães. Olá, Emanuela, boa tarde. Boa tarde. Hoje temos também como convidado o Dr. Miguel Guimarães, é bastonário da Ordem dos Médicos. Hoje falaremos sobre como é ser médico em tempo de pandemia, numa realidade diferente daquela em que muitos dos profissionais de saúde imaginavam alguma vez poder vivenciar. Boa tarde a ambos. E Manuela Lopes, vou começar por si, por lhe perguntar como é que têm sentido as pessoas nesta fase da pandemia da Covid-19, como é que elas estão, mais tranquilas, intranquilas, como é que é a realidade mental das pessoas com quem contacta habitualmente? Boa tarde. Pois nós estamos numa fase muito sensível e muito delicada e ao mesmo tempo algumas pessoas até se vão questionando porque é que estando numa fase grave, quase assustadora em termos de realidade de números de infectados e mesmo de números de óbitos, que atingimos quase diariamente sempre o recorde, porque é que as pessoas não estarão mais assustadas, porque é que as pessoas não estarão mais comedidas, porque é que as pessoas até não acabam por ter comportamentos mais proativos e aqueles que nos são pedidos pelos agentes decisores e pelas autoridades de saúde. Portanto, acaba por ser até um bocadinho esta dualidade que nós verificamos nas pessoas. Obviamente nós já temos falado um bocadinho sobre isso e há algumas justificações que nós temos e que de alguma maneira a ciência psicológica também vai justificando um bocadinho isso e acho que vamos ter alguma oportunidade de ir conversando ao longo deste programa e até com o Dr. Miguel Guimarães, mas eu sinto um bocadinho as pessoas assim, as pessoas estão por um lado assustadas, mas por outro lado cansadas. E como eu já disse muitas vezes, nós quando estamos cansados, nós tomamos mal ou temos mais dificuldade em tomar as nossas decisões. Portanto, e mais para a frente podemos falar um bocadinho e até escrutinar um bocadinho mais estas justificações. Doutor Miguel Guimarães, obrigado por ter aceito o nosso convite. Passado praticamente um ano, voltamos a confinar. Os portugueses estão maioritariamente em casa nesta altura, num novo decreto do governo para que as pessoas permaneçam nas suas habitações o mais resguardadas possível. O que lhe parece este timing, este tempo de recolhimento que foi definido pelo governo? É o tempo da saúde também ou estamos a falar do tempo da política? Boa tarde. Boa tarde. Antes de mais, muito obrigado. É um enorme prazer e uma honra estar aqui convosco neste programa e eu espero não defraudar as expectativas daquilo que os nossos, enfim, quem nos está a ouvir, espera. Repare, nós estamos perante uma situação que é uma situação de facto demasiado complexa. Porquê? Porque temos uma infecção por um vírus que nós praticamente não conhecíamos há um ano atrás. Agora já sabemos mais alguma coisa sobre o vírus. Ainda assim, ainda temos aqui um grande desconhecimento relativamente, por exemplo, ao comportamento do vírus. E isto levanta-nos vários desafios. O primeiro desafio tem a ver com a vida das pessoas. Tem a ver com o facto deste vírus, apesar de ter uma taxa de letalidade ou mortalidade inferior àquilo que inicialmente se pensava quando o vírus chegou à Europa, nomeadamente em Espanha e em Itália, em que as taxas de mortalidade foram elevadíssimas. Eu lembro que a Itália chegou a ter uma taxa de mortalidade pela infecção por este vírus SARS-CoV-2 perto dos 7,5%. Hoje a taxa de mortalidade é muito mais baixa. Isto tem explicações, obviamente que sim, mas este vírus tem uma infecciosidade muito elevada. E como tem uma infecciosidade muito elevada, acaba por infectar muita gente.
Aliás, uma parte significativa da população que tem a infecção pelo vírus está assintomática ou tem sintomas muito ligeiros que nem sequer valoriza. Muitas pessoas nem sequer farão um teste para ver se têm o vírus ou não e, portanto, continuam a fazer a sua vida habitual, agora como estamos confinados. Por isso é que o confinamento funciona nesta matéria e nós falaremos já nisso à frente. O que significa que quanto maior for a percentagem de infectados, maior é a percentagem de internamentos de doentes graves que precisam ser internados para ser tratados e também de doentes que necessitam de cuidados mais diferenciados, nomeadamente cuidados intensivos. E como a infecção se propaga muito rapidamente, nós temos neste momento uma pressão brutal sobre o Serviço Nacional de Saúde, eu até diria já sobre o sistema de saúde, porque o setor público e o setor privado e social, peço desculpa, também já estão a ser envolvidos, embora não com a celeridade que deveria ter acontecido, que era para podermos dar alguma folga também aos hospitais do SNS, para poderem continuar a dar a resposta adequada à população que servem, seja em termos dos doentes com doença de Covid, seja em termos dos outros doentes todos, nomeadamente os doentes da área da saúde mental, os doentes oncológicos, os doentes com patologias como infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, diabetes, insuficiência cardíaca, enfim, um sem número de doenças que nós conhecemos. E isto causa-nos aqui, de facto, eu diria, 3 grandes desafios, ou se quisermos 4. Primeiro, o desafio do combate à doença Covid, de tentar evitar que muitas pessoas morram, ou seja, salvar vidas e tentar tratar as pessoas que estão infectadas com doença grave, isto por um lado. Por outro lado, temos o desafio de continuarmos a tratar os nossos doentes não Covid, que são todas aquelas patologias que referenciei e muitas outras, e que obviamente estão a ficar para trás. Eu recordo que até novembro do ano passado nós tínhamos mais de 25 milhões de consultas presenciais, operações e também exames complementares de diagnóstica e terapêutica que ficaram por fazer, ficaram para trás. Neste momento, provavelmente, este número já ascenderá a mais de 30 milhões, e isto é verdadeiramente preocupante a todos os níveis. E o quarto grande desafio que temos é o desafio da economia, porque, repare, nós temos aqui muitas empresas a entrar em falência porque o confinamento obriga a isso, e as empresas que fecharem por 1 mês ou 2 meses e que não tenham uma grande robustez podem mesmo ter que abrir falência, e portanto o que leva ao desemprego, enfim, leva a uma crise social grande que pode ter também impacto na vida das pessoas, que é bom que as pessoas também tenham esta noção. E portanto estes 3 desafios que nós temos, aos quais se juntam outros pequenos desafios, mas que são igualmente importantes, obviamente colocam-nos aqui numa situação em que a rapidez das decisões que tomamos e o nós, de facto, basearmos nas decisões políticas naquilo que é ciência, isto é, já não é só uma questão de decisão política, a decisão política ou tem por suporte a ciência ou então a decisão política acaba por falhar. E isto verificou-se em vários países, incluindo Portugal. E eu dou aqui um exemplo que é paradigmático. Repare, nós no início da pandemia fomos considerados um dos milagres, não foi só Portugal, enfim, a República Checa, houve alguns países europeus que foram vistos pelos outros países como um milagre no combate à pandemia. E porquê? Primeiro, tivemos a vantagem da infecção chegar mais tarde. E verificamos aquilo que estava a acontecer em países como Espanha e Itália, que eram aqueles países que mais vezes apareciam na comunicação social. Isto levou a que as pessoas sentissem medo de serem infectadas, medo de não saberem exatamente qual era a proporção que esta infecção ia ter em Portugal. E, portanto, quando o Primeiro-Ministro, logo passado pouco tempo, toma a decisão de fazer um confinamento geral, e um confinamento geral com o encerramento das escolas, lembram-se da polémica que existiu relativamente às escolas, em que o Primeiro-Ministro acabou por tomar uma decisão por pressão também na altura da sociedade civil, é verdade, a própria Ordem, a FENPROF, etc., vieram dizer que era fundamental naquela altura quebrar as cadeias de transmissão e, portanto, fazer um confinamento mais generalizado do que aquele que estava a ser pensado. A verdade é que nós, ao fazermos isso, tivemos um desempenho muitíssimo bom. E, portanto, Portugal foi dos países que teve melhor resposta em termos de controle da infecção, que teve melhor resposta em termos da mortalidade dos doentes Covid e que teve melhor resposta também naquilo que foi a capacidade
a nível hospitalar no que diz respeito aos internamentos e aos próprios cuidados intensivos. E, portanto, Portugal foi visto como um milagre português. Lembro que o Presidente da República falava muito de milagre português. Ora, neste momento estamos ao contrário. E isto tem uma explicação para estarmos ao contrário. Ou seja, neste momento nós já esperamos o milagre para sair desta situação. Já é ao contrário, já não somos o milagre, esperamos que aconteça um milagre para rapidamente nos vermos livres deste vírus e começarmos a tratar das pessoas, da saúde mental das pessoas, dos nossos doentes oncológicos, enfim, de todos os nossos doentes e também da própria economia. Pegando nas suas palavras, há duas questões que posso desde logo colocar-lhe. Uma tem a ver com este confinamento e, portanto, com o fecho das escolas. Portanto, foi a Ordem dos Médicos pediu que este fecho se tivesse realizado mais cedo. E depois há outra questão que é o envolvimento do setor privado, do setor social. Se isso tivesse sido considerado mais cedo, estaríamos nós a viver uma situação um pouco mais tranquila do que a que vivemos atualmente, Dr. Miguel Guimarães. Sim, eu não tenho dúvidas sobre isso. Repare, quando nós analisamos o que é que nesta fase da pandemia, designada por terceira onda da pandemia, enfim, ou entre a segunda e a terceira onda, o que é que eventualmente correu menos bem, eu diria que, obviamente, o Natal foi um episódio em si importante, em que a maior parte dos países, só para dar um exemplo, podemos dar outros, definiu um número limite para a ceia de Natal, para além daquilo que é o núcleo familiar básico, quantas mais pessoas é que podiam estar na ceia de Natal, porque a verdade é que nós, todos nós, temos conhecimento de ceias de Natal com 60, 70, 80 pessoas, há famílias grandes, infelizmente já não há muitas, mas ainda há famílias grandes em que os núcleos familiares têm esta tradição de juntarem todos, e portanto, não tendo sido dada nenhuma indicação formal por parte do seu primeiro-ministro nesta matéria, é evidente que as pessoas sentiram-se à vontade para o fazer, mas sentiram-se à vontade para o fazer também por outro motivo que é importante. E este outro motivo que é importante tem a ver com a forma como a comunicação foi feita durante aquele período da segunda onda para a terceira onda. Ou seja, comunicarmos com os portugueses sem lhes dizer exatamente a verdade do que está a acontecer, nunca é uma boa comunicação nesta matéria. Ou seja, em situações particularmente graves, em situações de guerra, isto aqui é uma guerra biológica, não é uma guerra de um Estado contra um Estado, mas é uma guerra de um vírus contra a humanidade. Nesta situação nós devemos alertar as pessoas de que a situação é grave, de que a nossa capacidade de resposta está diminuída e, portanto, a muito curto prazo, eu estou a dizer isto há uns meses atrás, estou a dizer isto em outubro, que devia ser dito, a nossa capacidade de resposta está a começar a ficar claramente diminuída e podemos atravessar uma fase muito complexa. No fundo, passar a ideia de que se as pessoas não contribuírem para o combate à infecção, nomeadamente o contributo é simples, é cumprir as regras definidas pela DGS, o uso da máscara, máscara cirúrgica ou outra máscara que seja, obviamente, certificada, o distanciamento social, o distanciamento físico e a higiene, nomeadamente a higiene das mãos, que é a mais importante. Para além disso, obviamente, cumprir as regras que forem definidas pelo Governo relativamente ao confinamento. Pois se o Governo diz que nós não devemos ter ajuntamentos de mais de 5 pessoas, nós não devemos ter ajuntamentos de mais de 5 pessoas, ou se não devemos ir a bares às noites e os bares estarem fechados à noite, nós não devíamos ir, enfim, por aí fora, não é? E a verdade é que isto, nesse aspecto, falhou. A comunicação falhou, foi falhando. Aliás, ainda existem alguns resquícios de que a comunicação continua a ser trêmula, não é? Quer dizer, de uma altura em que nós, em Portugal, claramente, em alguns hospitais, já estamos a fazer aquilo que se chama a medicina de catástrofe e podemos ver o que é que significa a medicina de catástrofe. E isto é um facto, quer dizer, é real. E a ministra, ainda há pouco tempo, ainda há uns dias atrás, insistia, bom, nós estamos a fazer uma medicina de esforço. Bom, a medicina de esforço não existe. A medicina de esforço não é nenhum termo que esteja propriamente protocolado, quer dizer. Dar a ideia que as coisas estão quase perto do limite quando já ultrapassaram o limite há muito tempo, isto é, a partir do momento em que nós, a nível dos cuidados de saúde primários, a nível dos hospitais e a outros níveis, começamos a adiar doentes não Covid, começamos a fazer aquilo que são
que é a ativação dos planos de contingência. O que é a ativação dos planos de contingência para quem nos estiver a ouvir? É, a partir do momento em que começamos a ter muitos doentes Covid, nós vamos tirando camas aos outros doentes para tratar os doentes de Covid, vamos desviar recursos humanos, médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, o que for, de doentes não Covid para doentes Covid, vamos passar mais camas de cuidados intensivos de doentes não Covid para doentes Covid e por aí fora. E quando nós atingimos o grau 4 do plano de contingência, nós já chegamos a uma situação em que já está instaurada, de facto, aquilo que se chama a medicina de catástrofe, em que nós estamos a oferecer aos nossos doentes aquilo que lhes podemos oferecer dentro da disponibilidade dos meios que temos para os tratar. Ou seja, doentes que há 2 meses atrás seriam imediatamente internados em cuidados intensivos com ventilação invasiva, nesta fase podem ter um tratamento alternativo por falta de cuidados intensivos, com oxigênio de alto fluxo ou com ventilação não invasiva, por exemplo, ou serem transferidos para outro hospital. Portanto, esta realidade nós já estamos a viver nos hospitais da Grande Lisboa e em alguns hospitais de Lisboa. Não é? No norte, felizmente, as coisas não chegaram ainda a este ponto, mas vão chegar rapidamente. Vão chegar rapidamente porquê? Porque os efeitos dos números relativamente à pandemia fazem-se sentir 7, 10 dias depois, no que diz respeito aos internamentos em internamento normal e ao internamento em cuidados intensivos, e repercutem-se na mortalidade passados cerca de 15 dias. Ok? Portanto, os dados que nós temos neste momento, em termos de mortalidade, por exemplo, hoje foram quase 300 mortos, corresponde à fase da pandemia há 2 semanas atrás. E, portanto, como nós estamos neste momento na fase mais crítica, e esta semana provavelmente vai ser a semana mais crítica de todas, é muito possível que os números amanhã e depois de amanhã aumentem de forma muito significativa. Estes números que nós temos hoje vão ter repercussões daqui a 7, 10 dias, 15 dias, consoante estejamos a falar de internamentos, cuidados intensivos e mortalidade. E, portanto, temos aqui um problema de facto sério, em que a saúde mental, concretamente, eu sei que vocês se debruçam muito sobre a saúde mental, é amplamente prejudicada e neste momento nós não temos grandes alternativas. É como a história do ensino. Repare, nós, ao fechar as escolas, eu lembro que o Primeiro-Ministro veio dizer que o ensino que era fundamental para as pessoas, a educação, etc, etc. Estamos todos de acordo. Mas nós temos que escolher entre salvar vidas ou manter as escolas abertas. E depois há várias questões que se colocam. Bom, porquê é que não fazemos ensino à distância? Porque o governo não preparou suficientemente bem as escolas para que pudesse existir ensino à distância. E para isso tomou uma decisão, por uma questão de equidade, de encerrar e não permitir o ensino à distância em todas as escolas, sejam elas públicas, sejam elas privadas. O que causa, de facto, um problema ainda maior. Mas eu devo lembrar, já agora, e vale a pena falar nisso, que na Segunda Guerra Mundial, na qual Portugal basicamente não participou, as escolas tiveram fechadas nos países que participaram na Segunda Guerra Mundial durante vários meses, ultrapassou seguramente 1 ano. E aquelas crianças que obviamente ficaram prejudicadas por não terem tido escola e não havia ensino à distância, é bom que se diga, nem sequer na altura se pensava nisso, não havia ensino à distância, aquelas crianças, mais tarde, foram os adultos que construíram a Europa que nós conhecemos. Ou seja, as pessoas são prejudicadas, mas podem recuperar. E, portanto, o facto de nós termos um confinamento de 15 dias, que seguramente vai ser estendido para 1 mês, quase de certeza, e as crianças perderem este mês é recuperável. É importante que as pessoas tenham esta noção. O que é importante é que estas crianças possam estar com os seus pais, possam ter acompanhamento em casa e, idealmente, pudessem ter também ensino à distância, ou pelo menos atividades à distância em que partilhassem as suas ideias, o seu pensamento, as suas brincadeiras com outras crianças que estavam noutros sítios. Porque isto, hoje em dia, com a tecnologia que existe, é perfeitamente possível, o que não acontecia, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial. As pessoas ficavam mesmo completamente fechadas. E Manuela Lopes, muito temos falado também sobre a comunicação. Se, eventualmente, a comunicação que tenha acontecido em Portugal ao longo desta pandemia e que tem sido maioritariamente feita por políticos, se passasse a ser feita por profissionais de saúde, poderíamos ter aqui uma alteração da aceitação por parte da população relativamente às medidas que
que são anunciadas. Portanto, tivemos aqui alguns episódios de falhas de comunicação ao longo desta pandemia que poderiam ter sido evitados e poderíamos, nesta altura, ter uma população um pouco mais consciente da realidade que vivemos agora. O que lhe parece, Emanuela? Bem, eu não acho que seja só pela questão dos profissionais de saúde. À semelhança do que temos vindo a conversar ao longo destes programas, eu acho que nós podemos usar mobilizadores sociais consoante o grupo alvo que nós nos queremos dirigir. Portanto, se estamos a falar, o exemplo que já demos várias vezes, aos mais jovens, evidente que quando usamos um mobilizador social, uma figura pública, um jogador de futebol, funciona bem. Portanto, depende muito, os mais idosos, até demos o exemplo, seja das juntas, seja das igrejas, das paróquias, etc. Depende um bocadinho a quem nos queremos dirigir. Em relação à comunicação, eu só acrescentaria que, de facto, acho que isso é muito consensual. Nós vimos também muito isso empiricamente, nós vimos nas consultas com vários relatos, até pela comunicação social. A comunicação foi uma comunicação muito negativa, foi uma comunicação muito culpabilizadora e eu acho que ainda temos um bocado isso de facto, em vez de termos uma comunicação que é mais legitimadora. Portanto, é preciso compreender mais, é preciso apoiar mais, é preciso ter mais empatia e mesmo compaixão do que propriamente a culpabilização. A culpa é de toda a gente por estes números serem desta maneira. Portanto, não é por aí também que chegamos lá às pessoas e é o que também já falámos, que de facto a ciência psicológica aqui pode ajudar e a contribuir um bocadinho. Eu gostava só de acrescentar que, paralelamente a isso tudo da comunicação, de não ser só uma comunicação eficaz, há outros aspectos que também é muito importante quando nós tomamos decisões e quando comunicamos decisões. Portanto, estamos a falar dos decisores, sejam políticos, das autoridades de saúde e por aí. Eu gostava só de relembrar que Portugal é um dos países da comunidade europeia com um elevado número de patologia mental. Portanto, nós sabemos que há uma enorme vulnerabilidade psicológica e emocional da nossa população portuguesa. Portanto, e isto também tem que ser em conta, já existe e já existia pré-pandemia. Ora, isto deve-se a fatores como a precariedade, a pobreza, o isolamento, a solidão e também ao baixo acesso dos serviços de psicologia e de saúde mental em geral. E todas estas questões aumentam a tal dificuldade na autorregulação dos nossos comportamentos, de comportamentos que se pretendem que sejam mais corretos e comportamentos que se pretendem que sejam mais protetores. Como já falamos várias vezes, nós quando estamos mais fragilizados, temos mais dificuldades em adotar os tais comportamentos saudáveis e isto, claro, dificulta a tal autorregulação do nosso comportamento. E depois aquilo também que nós falamos, se associarmos isto tudo, a tal fadiga da pandemia, um termo que a Organização Mundial de Saúde falou e que já dissemos que os dados que saíram, cerca de 60% da população apresenta de facto a fadiga da pandemia, que eu acho que atualmente estes dados até serão um bocadinho mais altos, vem a juntar isto tudo, não é? Portanto, nós cometemos mais erros quando estamos mais cansados e daí que é preciso também mais apoio. Isto tem implicações consideráveis naquilo que é o comportamento das pessoas e para a capacidade que cada um de nós tem de poder processar informação. E repare, a informação é chegada todos os dias de uma forma extremamente repetida pela comunicação social, pelos decisores políticos e, claro, tem como objetivo criar alguma adesão dos comportamentos que queremos que as pessoas venham a ter. Mas nós quando estamos cansados e atingimos determinados níveis de exaustão, isso torna-se muito difícil. Então temos menos capacidade a nível cognitivo e a nível emocional, para poder ter uma capacidade de ação à medida daquilo que nos está a ser solicitado. Portanto, se nós conjugamos estes fatores todos, nada ajuda. E com os outros determinantes sociais que o Dr. Miguel ainda há um bocadinho falou. Se pensarmos na perda de rendimentos, se pensarmos no desemprego, se pensarmos na pobreza que aumentou com a pandemia, nós juntamos isto tudo, isto vai retirar às pessoas o discernimento necessário à tomada de decisão quando temos que escolher entre um comportamento e outro, quando temos que escolher em ficar em casa ou sair. E tudo isto justifica estas questões todas, claro. E quando temos de escolher, por exemplo, Emanuela, entre ficar em casa quando sentimos algum mal-estar ou recorrer a um hospital. Temos sentido, Dr. Miguel Guimarães, que as pessoas, os doentes não Covid, têm tido algum receio, para não utilizar outra expressão, ou poderei mesmo utilizá-la, têm sentido medo em irem aos hospitais portugueses durante este período da pandemia da Covid-19.
Os hospitais são lugares seguros neste momento? A Ordem dos Médicos, que opinião tem acerca da seguridade dos hospitais neste período? Os hospitais são os lugares mais seguros de todos. Não é? Quer dizer, os hospitais têm um nível de segurança elevado, porque apesar de alguns grandes hospitais serem quase verdadeiros centros comerciais pelo número de pessoas que lá circulam, e eu tenho esta noção porque trabalho no Hospital São João, portanto, o número de pessoas que entram e saem do Hospital São João é muito grande. A verdade é que nós temos aqui dois fenómenos diferentes relativamente aos doentes. Na primeira fase da pandemia, as pessoas tiveram medo, as pessoas faltaram às consultas. Eu continuei sempre a fazer consulta. À quinta-feira, lá estou eu a fazer consulta no São João, e em algumas consultas não apareceu nenhum doente. Os doentes faltaram todos. Agora não. Agora é raro faltarem doentes. Pode faltar um doente ou outro, mas é muito raro. Repare, nós estamos neste momento com um número 5, 6 vezes superior de infectados, um número extraordinariamente elevado de doentes internados em cuidados intensivos, mas as pessoas neste momento não têm o medo que tinham. Eu acho que agora são os políticos. Repare bem, esta decisão, isto agora, enfim, já é um bocado à margem, provavelmente, da nossa conversa, mas esta decisão do Ministério da Saúde ou da Task Force para a vacinação de virem agora decidir vacinar os políticos numa fase em que já se experimentou a vacina nos profissionais de saúde, numa fase em que se verificou que não tem grandes efeitos laterais, numa fase em que a pandemia está ao rubro, nós, para quem nos está a ouvir, nós somos neste momento o pior país do mundo em termos de número de casos, em termos de mortalidade e em termos de positividade dos testes. Para as pessoas perceberem, nós temos uma positividade de quase 18%, ou seja, das pessoas que fazem testes para Covid-19, 18% são positivos. O que se esperaria para um nível de testes aceitável que tivesse a ser feito é que esta positividade fosse de 3, 4, 5% no máximo. Significa que nós estamos a testar pouco, apesar de estarmos a fazer muitos testes. Ou seja, o número de infectados que temos neste momento está completamente disperso na comunidade. Aquilo que era os contactos, as cadeias de transmissão, perderam-se completamente. Repare que em quase 90% dos casos nós não percebemos porque é que a infecção começou e onde é que começou. Portanto, isto neste momento, a nível daquilo que é o trabalho da saúde pública, na tentativa de fazer a identificação dos contactos de alto risco, de quebrar as cadeias de transmissão, isso falhou por falta de pessoas, porque não havia pessoas suficientes, porque existiu de facto aqui um grande aligeiramento da parte das pessoas, e as pessoas pensavam que as coisas já estavam resolvidas. Eu há bocado não disse uma coisa que é importante, a chegada da vacina também deu um contributo para isto, porque a vacina, quando chegou ao país, foi anunciada com pompa em circunstância, ocupou toda a comunicação social e foi vendida, entre aspas, como a solução para a Covid-19. Isto é, nós já tínhamos a vacina, portanto as coisas já estavam bem. Não, a vacina é excelente, a vacina é de facto o que nos vai resolver o problema se conseguirmos vacinar cerca de 70% da população para termos imunidade do grupo num período relativamente curto de tempo, porque se passar muito tempo, quem já fez a vacina agora pode já não ter imunidade daqui a 7 ou 8 meses, é bom que se diga isto também, não é? Mas a vacina é um avanço extraordinário, um avanço, mas neste momento a vacina não nos serve nada. Neste momento é importante... Dr. Miguel Guimarães, tendo em conta a vacinação que está a ocorrer atualmente, os números da vacinação, não conseguiremos em 7 ou 8 meses vacinar 70% da população portuguesa. Não sei. Será necessário reforçar consideravelmente a vacinação. Nós temos aqui dois aspectos que são relevantes. Primeiro, as informações que foram dadas, quer pelo governo português, quer pelos governos europeus, relativamente ao número de vacinas que iam chegando, foi errada. Ok? Este é o primeiro aspecto. Quem é que tem razão? É a indústria farmacêutica que produz ou são os governos? Não sei. Como é evidente, a comunicação a este nível também é importante. E a comunicação de um sinal de esperança, de um sinal de motivação das pessoas, etc., teve aqui um peso específico grande. E os países europeus, e não foi só europeus, os Estados Unidos era a mesma coisa. A comunicação, como foi feito, o número de vacinas que iriam estar disponíveis no curto espaço de tempo, falhou em quase todos os países. E a informação que eu tenho da indústria farmacêutica é que a indústria farmacêutica, obviamente, que tem limites na capacidade de produção de vacinas,
não há uma produção infinita, não se conseguem produzir 1000 milhões de vacinas num dia, provavelmente conseguem-se produzir 1000 milhões de vacinas em 12 meses, ou em 8 ou 7, depende do laboratório que estamos a falar e do tipo de vacina que estamos a falar, mas a verdade é que houve aqui uma certa falha nesta comunicação e, portanto, nós neste momento não sabemos exatamente quando é que vamos ter as vacinas. E isso não depende propriamente de Portugal, isso depende da União Europeia, porque felizmente nós fizemos um contrato, enfim, estamos englobados num contrato que a União Europeia fez com várias empresas que produzem as vacinas e, portanto, o número de vacinas que vai chegar a Portugal depende mais desta negociação do que propriamente diretamente do governo. Isto é bom também que se deixe claro. Agora, no que diz respeito a nós conseguirmos vacinar nos tais 6, 7 meses ou 8 a população, 70% da população, portanto cerca de 7 milhões de portugueses, depende, por um lado, de termos as vacinas, é o lado principal, porque se nós temos não conseguimos, não há volta a dar, e depende da capacidade de organização que vamos ter para o fazer. Ou seja, nós ainda não fomos verdadeiramente testados naquilo que é a nossa capacidade de vacinar com segurança, e este aspecto é um aspecto importante e que merece ser discutido relativamente aos locais onde se processa a vacinação e quem é que deve estar presente próximo dos doentes na altura da vacinação. Não sei se vamos conseguir dar esta resposta, é assim. Repare, países como Israel, que vivem em guerra permanente, conseguiram fazer isso. Ainda não têm 70% da população vacinada, mas já têm mais de 50% da população vacinada, num curto espaço de tempo. Eles fizeram uma coisa muito simples, montaram um centro de vacinação no meio da rua, numa praça, em Tel Aviv, não é? E as pessoas iam lá e eram vacinadas, e era feito o registro. Qualquer pessoa, portanto, eles começaram a vacinar em massa. Não sei quantos milhares, muitos milhares de pessoas vacinavam por dia. Mas isto é uma forma de estar que nós, países europeus ocidentais, não temos, não é? Isto são países que estão habituados a reagir a este tipo de situações de uma forma diferente. E, portanto, não nos podemos comparar com Israel, não é? Temos que nos comparar com os países aqui da nossa Europa e aqueles que estão mais próximos de nós. E eu acho que nós temos boa capacidade de vacinação. Acho que vamos conseguir, de facto, vacinar as pessoas se tivermos as vacinas disponíveis. Mas era bom que elas já tivessem, não é? Porque nós já começamos a vacinar e o tempo começa a passar. O mês de janeiro está a acabar. Isto passa muito rápido, de facto. Depois de falarmos da realidade dos hospitais, de falarmos também da questão da vacinação, importante nesta fase da pandemia da Covid-19, e Manuela Lopes, como vê os profissionais de saúde nesta altura, em termos anímicos, qual é a perspectiva que tem acerca do estado dos médicos, dos enfermeiros, dos profissionais de saúde no Hospital Senhora da Oliveira, que poderemos certamente exponenciar para os outros hospitais no nosso país? Eu acho que nós podemos falar muito em termos gerais, porque por vários relatos que nos chegam, seja pelas redes sociais, seja pela comunicação social, seja mais formal ou informalmente, e de facto aquilo que nós sabemos é que as pessoas estão cansadas, isto já dura há muito tempo. A questão também de não sabermos quando é que isto vai terminar é outra das questões. Ainda na semana passada o Dr. Helder, diretor clínico aqui do Hospital de Guimarães, dizia isso. Não é mais uma questão de pedir aos profissionais para trabalhar arduamente mais um mês e depois podem descansar e voltar a tirar férias e voltar a tirar folgas. Portanto, não sabemos. As pessoas estão de facto cansadas e eu acho que ainda move muito o espírito de missão e eu pelo menos sinto um bocado isso, o espírito de missão, de que tem que ser e que temos que trabalhar e que temos que ir para os hospitais, mas conseguimos perceber, se no início era muito as questões, e eu tive muitos contactos, portanto havia muito o medo do receio do contágio e trazer a infecção para casa, de nós contagiarmos os nossos. Isto foi muito relatado muito no início. Aliás, houve mesmo muitos profissionais que deixaram de ir a casa, que se afastaram, portanto tudo isto tem um preço. E nós sabemos que aqui há um risco muito grande é do desgaste emocional intenso, sejam das questões do burnout, portanto esta sobrecarga em relação ao trabalho, sejam as questões do stress pós-traumático, já estão a começar a emergir vários estudos e temos acesso a alguns resultados de estudos que têm sido feitos lá fora, mas que de facto também é motivo de preocupação para nós, mesmo as implicações na pós-pandemia também. E uma das questões que estamos muito atentos, e eu acho muito importante também falarmos sobre isso, tem a ver com aquilo que é a fadiga da compaixão,
que tem a ver com a exaustão emocional de trabalho em prol do outro, não é? Nós sabemos que é considerada uma das principais ameaças à saúde mental dos profissionais de saúde, portanto, esta fadiga de compaixão, sobretudo numa situação limite que estamos a viver. Portanto, trata-se de um problema que causa uma exaustão física, uma exaustão emocional naquilo que é decorrência do custo empático em lidar com o sofrimento dos outros. Portanto, E Manuela, na semana passada líamos uma notícia em que o título era sobre uma reportagem sobre uma enfermeira que dizia: quando isto passar, não sei se quero continuar nesta profissão. a ser Não sei se percebeu enfermeira, essa reportagem sim, muito, muito sim, interessante. E é disto que estamos a falar, é deste mais ou menos cansaço. disso. Psicológico, é um desgaste emocional intenso. É desse, é do relato do Dr. Ricardo, por exemplo, é um exemplo que fez pós-sair de urgência e que fez aquele testemunho arrepiante e como deles vários. Portanto, é todas as pessoas, os médicos, os enfermeiros, os auxiliares, os assistentes sociais, os psicólogos, enfim, qualquer profissional de saúde que no exercício das suas funções contacte-me com a dor e o sofrimento. E numa situação como esta, nós neste momento estamos a ter esta situação muito prevalente e de uma forma muito impactante. E de facto percebemos que há profissionais que não estão a conseguir lidar com isto de uma forma saudável, digamos, natural, mais normativa, com sentimentos negativos que vão emergindo do sofrimento dos doentes, do sofrimento das pessoas que vão atendendo de não conseguir prestar os cuidados, das pessoas morrerem ou por cada doente que entra, que estão a tratar entre 4 ou 5 pela urgência, ou aquelas imagens assustadoras de 17 ambulâncias à espera para deixar os doentes na urgência de um hospital. Portanto, em decorrência disto, os profissionais começam a apresentar respostas que podem ser alterações somáticas, não é? Que o corpo manifesta exatamente essa exaustão psicológica e às vezes até defensivas em relação ao trabalho. O testemunho da enfermeira, como falou, é claramente um exemplo. E isto é qualquer coisa que temos que estar atentos. As respostas, o Dr. Miguel ainda há um bocado falou, nós não temos muitas respostas, seja naquilo que é os cuidados aos profissionais de saúde ou até aos doentes em geral. A linha SNS 24 eu acho que vai ajudar um bocadinho por aqui, a linha de apoio psicológico, e o Sr. Miguel também deve ter conhecimento disso. Grande parte das chamadas atendidas também são de profissionais de saúde, para além de que, a nível nacional, os hospitais, os centros de saúde, aliás, as ARS também se foram mobilizando com linhas de atendimento, enfim, algumas respostas que se pudessem dar. Mas também temos que prestar atenção para o pós-pandemia, porque a fatura vai ser uma fatura que, na minha opinião, na nossa opinião, vai ser alta. Doutor Miguel Guimarães, quando alguém entra em medicina, certamente imaginará que algo do género pode acontecer, embora espere nunca viver uma pandemia como nós estamos a viver neste momento. Como é ser médico nesta altura? É assim, eu julgo que os médicos encaram esta situação como encaram todas as situações de stress dentro do Serviço Nacional de Saúde. Repara, a profissão de médico é uma profissão de facto complexa, é uma profissão que constitui um desafio permanente à nossa capacidade de conseguir resolver as situações, sejam elas de doenças já conhecidas, sejam de doenças menos conhecidas. E, portanto, repare, nós todos os dias lidamos com a vida dos doentes. Okay? Diagnósticos errados podem condicionar definitivamente a vida de um doente. Uma operação que corre mal pode levar à morte de um doente. No serviço de urgência, o stress dos doentes graves que chegam é grande. Portanto, esta forma de encarar aquilo que é o trabalho que os médicos, e os médicos, não só os médicos, estou a falar agora dos médicos que você pediu, encaram no dia a dia, não mudou muito. O que aumentou foram duas coisas. E depois há uma coisa que há pouco foi dita pela Emanuela que vale a pena salientar. Aumentou, obviamente, uma infecção particular que nós não conhecemos, não sabemos exatamente como é que devemos tratar. Quer dizer, temos tratamentos que estamos a ser feitos, corticosteroides, etc. Portanto, há aqui um conjunto, mas que não tem até agora um tratamento direto para tratar esta doença, como nós temos, por exemplo, a hepatite C. Nós neste momento temos medicação que trata até cura a hepatite C.
Nós temos antibióticos que curam ou tratam infecções. De vez em quando falham, mas de uma forma geral curam. Nós aqui temos medicamentos, que são os corticosteroides, e neste momento são os únicos verdadeiramente aprovados, porque os antivíricos já mostraram todos em estudos multicêntricos internacionais que a sua eficácia é muito reduzida, que permitem manter o doente vivo. Isto é, entre aquilo que é a grande reação inflamatória que alguns doentes têm à entrada do vírus nas células, se os corticosteroides forem feitos no momento adequado, podem salvar a vida aos doentes. Não podem ser feitos antes disto acontecer, porque se forem feitos muito precocemente, diminuem as defesas, a pessoa fica com uma depressão da sua imunidade, e por outro lado, tem que ser feito naquele momento certo, porque se deixarmos evoluir muito a resposta imunitária torna-se depois imparável, e é a própria resposta imunitária que acaba muitas vezes por levar à morte da pessoa, que é a resposta imunitária ao vírus, a agressão provocada pelo vírus, que é o vírus entrar dentro das nossas células para se replicar e depois ir entrando nas outras células todas. E, portanto, há este desafio, de facto, da doença, e há o desafio de estarmos a trabalhar de uma forma permanente, centrados na doença Covid, e deixarmos os nossos doentes para trás porque não os podemos estar a ver. Eu vou dar um exemplo concreto. Os médicos de família, isto é importante para quem nos está a ouvir, foram convocados desde o início pela Sra. Ministra da Saúde para fazerem uma coisa chamada Trace Covid. O que é o Trace Covid? É estar a ligar todos os dias aos doentes que têm alguns sintomas ou até não têm sintomas e não estão internados no hospital, estão em casa, estão no domicílio. E todos os dias recebem um contacto do médico de família para saber como é que estão, como é que evoluiu a doença, e fazem-se os registros clínicos. Ora, nós neste momento temos mais de 200 mil doentes a serem seguidos. Isto é um número muito significativo, sendo que os que estão assintomáticos eu nem percebo porque é que se faz um telefonema todos os dias. Eu acho que a Direção-Geral de Saúde já devia ter mudado as normas desta situação. Depois começaram a convocar os médicos de família para ir aos lares. E, portanto, se os médicos de família vão para os lares, porque os lares não têm equipas próprias, e, portanto, é necessário ir lá médicos, se os médicos de família vão para os lares, não estão a ver os seus doentes habituais. Para além disso, montaram aquilo que se chama as ADRs, que são centros dentro, por exemplo, de um centro de saúde, em que se dá resposta aos doentes com sintomas respiratórios, para tentar distinguir, de alguma forma, os doentes que são Covid dos que não são Covid, não é? E, portanto, os médicos de família, ao fazerem tudo isto, mais a questão da Stay Away Covid, que nem vale a pena falar, que foi um falhanço total, os médicos não estão a ver os seus doentes de sempre. Ou seja, aquilo que é a principal porta de entrada no Serviço Nacional de Saúde, que é os cuidados de saúde primários, neste momento está parcialmente encerrado. Não por culpa dos médicos, mas por culpa de uma decisão do Ministério. E o Ministério, que poderia ter tido outra opção, que era contratar médicos, porque há médicos em Portugal, há muitos médicos em Portugal fora do SNS. Contratar enfermeiros também. Há muitos enfermeiros em Portugal fora do SNS, que mostram, aliás, os números que estão publicados pelas entidades competentes. Em vez de contratar médicos específicos para este tipo de tarefas e deixar libertos os médicos de família para eles fazerem as suas funções, acabam por estar a ser ocupadas com estas funções. Eu estou a dizer isto tudo para quê? Para as pessoas entenderem que neste momento o sofrimento ético e o burnout nos médicos e nos outros profissionais, está a subir de forma exponencial. Sofrimento ético porquê? Porque há doentes que deviam estar a ver e não estão a ver porque não têm tempo para os ver, porque estão a ver os doentes Covid. Sofrimento ético porque muitas vezes não têm as condições adequadas para dar àqueles doentes específicos que estão a ver os tratamentos que eles deviam fazer, os equipamentos que eles deviam ter, enfim, a orientação que deviam ter. Sofrimento ético porque estão a trabalhar muitas vezes sem as condições devidas. E há pouco vocês disseram que existem uma série de ambulâncias à porta dos hospitais, 4, 5, 6, 7, 8 mais até, não é? E aquelas ambulâncias trazem doentes, normalmente doentes Covid, mas podem ser doentes não Covid, mais ou menos graves. A gravidade daquela situação sabe-se quando o doente é observado e entra na urgência. E estes doentes não conseguem entrar na urgência porque a urgência está completamente cheia. Às vezes há doentes em colchões no chão. Não há espaços. Quer dizer, repare, toda esta situação é uma situação de facto dramática e que, obviamente, apesar dos médicos estarem habituados, como eu disse no início desta conversa, a lidar com situações de vida ou de morte, é evidente que isto causa um stress extra em pessoas que foram impedidas de fazer férias, em pessoas que também estão afastadas das suas famílias,
em pessoas que evitam às vezes ir para casa para não contagiar os miúdos em casa, ou a esposa, ou até os pais ou os avós que vivem também na casa, em pessoas que acabam às vezes por fazer turnos atrás de turnos, às vezes 24 ou 24 horas, porque há falta de médicos, enfermeiros e os outros todos, no Serviço Nacional de Saúde. Isto gera, obviamente, uma situação diferente do habitual, com consequências não só a nível da saúde mental, e a nível da saúde mental nós temos as consequências imediatas e temos as consequências tardias, e aqui há consequências graves que a gente não pode falar neste debate, que são aquelas mais brutais, porque estamos proibidos de o fazer publicamente, como sabe, não é? Mas elas existem e têm aumentado bastante. Mas depois há aquelas consequências imediatas, como as depressões, a exaustão emocional, etc, etc. Não é? Mas vai haver aquilo que se chama os sintomas de perturbação de stress pós-traumático, como acontece em qualquer guerra. Não é só que acontece, a guerra, pense nas guerras que tem havido, a guerra do Afeganistão, a guerra daqui, há sempre esse stress pós-traumático. Porque isto gera depois nas pessoas, de facto, níveis de depressão, níveis de abuso, por exemplo, de bebidas alcoólicas ou de drogas. Benzodiazepinas. Exatamente, para tentarem resistir e conseguirem estar ainda despertos e também, por um lado, fugirem, nem que seja momentaneamente, daquilo que é a situação que está a acontecer. E isto depois tem perturbações de stress pós-traumática de vários níveis, que a Emanuela conhece seguramente melhor que eu, que são muito importantes e vão ser muito importantes na sociedade, não na sociedade portuguesa, em todos os países. Todos os países que tiveram a infecção a bater mais forte. Há alguns países que, enfim, ficaram um bocadinho protegidos no meio disto tudo, por motivos diversos. Doutora, e pensámos em respostas para isso? Portanto, nós sabemos que isso vai acontecer, é inevitável, é incontornável. O que é que nós podemos fazer? O que é que a Ordem dos Médicos pode fazer? O que é que a Ordem dos Psicólogos podem fazer? O que é que nós podemos fazer já para acautelar e pelo menos termos algumas respostas no terreno? Porque isto é difícil, nós sabemos que isso vem aí. Isso tem uma resposta tripartida, não é? Portanto, a melhor forma de acautelar isto era nós termos preparado. Eu não estou a dizer em março do ano passado, estou a dizer agora. Não há motivo nenhum, reparem bem, não há motivo nenhum para que nós agora não estivéssemos mais bem preparados. É que se nós olharmos para os outros países europeus, eles prepararam-se. A nossa vizinha Espanha preparou-se. A França preparou-se. A Alemanha preparou-se. Nós não nos preparamos. Nós continuamos exatamente como estávamos em março. Portanto, quando todos os epidemiologistas, que, enfim, têm esta ciência de prever aquilo que vai acontecer, mais ou menos, não é? Também falham, mas fazem previsões e normalmente acertam, mais um bocadinho para cima ou para baixo. E empiricamente quase era unânime perceber-se que em janeiro e fevereiro, no período das gripes, que com a junção da Covid-19, portanto, que poderia acontecer exatamente aquilo que está a ocorrer em Portugal. Exatamente, mas para acabar de responder à Emanuela, exatamente, isso é uma questão que vale a pena abordar e até se calhar explicar porque é que o vírus da gripe sazonal não está a ter a penetração que costuma ter. Vale a pena falar nisso. Mas repare, portanto, a primeira forma de prevenção era nós termos reforçado o sistema para as pessoas trabalharem com menos pressão, ou seja, para terem mais pausas, para poderem descansar mais, enfim, para terem uma vida um bocado diferente daquela que estão a ter. Eu estou a falar dos profissionais de saúde de uma forma Em termos atuais, neste momento, eu acho que era absolutamente essencial que o próprio Ministério da Saúde tivesse um gabinete de apoio aos profissionais de saúde para que permitisse tratar as pessoas que estão em exaustão, as pessoas que podem estar em burnout, exaustão emocional, enfim, e todas as outras dimensões do próprio burnout, para as pessoas que estão em sofrimento ético, e já não vou dizer para as pessoas vítimas de agressão, porque as agressões agora diminuíram bastante, penso eu, nestes últimos meses devido à pandemia. Mas isto era absolutamente essencial. Não há nada neste sentido a funcionar devidamente neste momento, que inclui, obviamente, apoio psicológico. O que existem são iniciativas pontuais, da ordem dos psicólogos, por exemplo. A ordem dos médicos também chegou a fazer isso com os seus psiquiatras, fazer umas linhas de apoio também para profissionais de saúde. Quer dizer, mas são situações pontuais e isto devia estar integrado, tal como a resposta. E há bocado eu não respondi a essa pergunta. A resposta global que estamos a dar à pandemia, neste momento, devia enquadrar todos os recursos que nós temos em Portugal, recursos humanos, técnicos, de equipamentos, infraestruturas. Ou seja,
englobar o setor privado e social na resposta a esta situação. Aqui também devia haver, de facto, uma resposta já neste momento àquilo que são as dificuldades que as pessoas estão a ter em termos de saúde mental, neste momento. E isto significava reforçar o sistema de saúde também, com psicólogos, por exemplo. Nós temos poucos psicólogos no Serviço Nacional de Saúde, e ter uma estrutura de facto central, com representações a nível regional, obviamente, eventualmente depois também a nível local, que permitisse identificar os profissionais de saúde que precisam de ser ajudados e serem ajudados. Porque o que está a acontecer é grave, e daquela coisa que nós não podemos falar, que aumentou bastante durante esta fase da pandemia, é muito grave, fora aquelas pessoas que neste momento estão a trabalhar que não estão nas melhores condições, em que a probabilidade de cometerem erros aumenta. A probabilidade, portanto, há aqui várias coisas que depois não correm bem. Claro. E isto depois entramos num fluxo negativo. Agora, o Estado tinha aqui uma missão principal. A Ordem dos Médicos, obviamente, tem pressionado o Estado nesse sentido. Fizemos propostas. Temos, obviamente, um gabinete de apoio aos médicos, concretamente, vítimas de burnout, de sofrimento ético, etc., e que está a funcionar, enfim, e também já está numa situação de stress, porque há muita gente a precisar de ajuda. Agora, isto resolve-se com medidas nacionais, medidas efetivas. Eu estou a dizer neste momento. E depois, a terceira fase é o pós-pandemia. E nós temos que preparar o pós-pandemia de uma forma que não pode deixar dúvidas para ninguém. Eu devo-vos dizer que quando olhei para o Orçamento de Estado para 2021, para este ano, não é? Portanto, fiquei surpreendido. Fiquei surpreendido porque não há uma palavra sobre as carreiras dos profissionais, de todos os profissionais. Profissionais que não têm carreira e deviam ter carreira, profissionais que têm carreiras e que as carreiras continuam na mesma, etc. Ou seja, se nós queremos valorizar e recuperar os profissionais e queremos reforçar a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, temos que, obviamente, basear-nos naquilo que são as carreiras das pessoas. Temos que valorizar as carreiras, temos que valorizar aquilo que é o trabalho das pessoas, aquilo que é a responsabilidade que elas têm na sociedade, em termos daquilo que é a resposta à saúde que podemos dar. E o Orçamento de Estado para 2021 não prevê nada disto. Nem prevê um reforço expressivo, por exemplo, agora para dar o exemplo dos psicólogos no Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente a nível de cuidados de saúde primários, uma área extraordinariamente importante. Quer dizer, não há aqui um fio condutor. Diz que se vai apostar na saúde mental, mas vai-se apostar na saúde mental de que maneira? Nós temos um Plano Nacional de Saúde Mental, que até foi um plano na altura muito bem feito, ele já tem uns anos, que poderia ser ligeiramente revisto, e era um plano fantástico, é preciso operacionalizar. Implementar. E isso não tem acontecido. E com o orçamento que nós temos para a saúde mental, também não vai continuar a não acontecer. E, portanto, estas três fases, o pré, a prevenção, o momento atual e o pós, exigem da parte de quem tem ou de quem deve ter a liderança da saúde em Portugal. Eu digo quem deve ter, porque uma das coisas que causa mais sofrimento às pessoas é não verem um fio condutor. É não verem uma liderança na área da saúde que tenha de facto um caminho, que tomem decisões que sejam decisões transparentes, decisões que sejam integradas naquilo que são as necessidades das pessoas, de todas as pessoas. As pessoas não veem isto também não motiva as pessoas. Eu estou a falar dos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde orientam-se muito por aquilo que o governo vai decidindo ou não vai decidindo, por aquilo que a Ministra da Saúde vai dizendo e não vai dizendo. E, portanto, mais uma vez, a comunicação é aqui uma peça fundamental. Você, neste momento, pode não dar muito às pessoas. Pode dizer, olha, aquela questão do prémio é um disparate total. Mais valia não terem dado prémio nenhum, mas terem compensado as pessoas de outra maneira. Terem mais afeto pelas pessoas, terem uma palavra de motivação perante as pessoas, mas uma palavra séria, de visitarem os hospitais, os centros de saúde e verem as pessoas que estão a trabalhar, que estão ali nas reais condições, não é, doutor? A dar a sua vida para salvar a vida das pessoas. Isso. Nada disto, meus amigos, tem de facto acontecido. E, portanto, isto não é motivador para as tropas. Repare que nas guerras, os generais muitas vezes vão à frente da batalha para mostrar a sua presença, para estar lá, para assistirem àquilo que está a acontecer em logo. E não virar as costas àquilo que está a acontecer. E, portanto, isto pode parecer pouco importante, mas isto é uma coisa relevante para a motivação das pessoas que estão a combater esta pandemia. E era fundamental que isso de facto acontecesse. E na próxima semana temos o anúncio desta semana de que, portanto, os agentes políticos e responsáveis governamentais serão vacinados, portanto será
uma das faixas da população que serão vacinadas já na próxima semana. Relativamente ao prémio, o Dr. Miguel Guimarães, referia-se também ao prémio da final da Liga dos Campeões em Lisboa, que foi um momento, acho que mal conseguido ao longo desta pandemia e que certamente não terá motivado os profissionais de saúde e os médicos também. E Manuela Lopes, no meio disto tudo ainda há quem negue a existência deste vírus, a existência desta realidade, desta dificuldade que é sentida pelos médicos no seu dia a dia, por todos os profissionais de saúde, pelos hospitais, por quem dirige também este país, esta dificuldade constante há quase um ano. E como é que é possível que ainda se negue tudo isto? Pois, se calhar separava, daria aqui a resposta em duas partes. Por um lado, eu acho que há pessoas que não têm tanto a ver com a questão da negação, mas têm a ver com esta desconfiança da tal comunicação que vem top-down não ser uma comunicação eficaz e as pessoas estão muito desconfiadas e de facto acabam por não aderir a isto e acabam por não se sentir mais assustadas. Isso é uma das questões que me colocam muitas vezes, que é como é que os números são assim e as pessoas não estão assustadas. Uma das questões também que justifica, para além do que já dissemos, tem a ver com a questão dos estímulos repetitivos, das notícias, da comunicação social, do que vemos, do que ouvimos, a dada altura cria um efeito de habituação. E quando cria um efeito de habituação, há um distanciamento também emocional. Aquilo que nos chocava no início das imagens que vimos de Itália, e chocou e as pessoas falavam muito antes de termos propriamente aqui esta nossa realidade, hoje já não é assim e é a nossa realidade. E a questão também do distanciamento, como falámos na semana passada, dos números. Quando falámos em 300 mortos e quando falámos em não sei quantos mil de casos novos de infecção por Covid-19. Isto dá um distanciamento afetivo às pessoas, não há um envolvimento e também faz com que haja este distanciamento. Por outro lado, há claramente as pessoas que não acreditam nisto, há pessoas que se recusam a usar máscaras e aqui temos uma vertente que já foi também, de alguma maneira, muito falado na comunicação social das pessoas que negam claramente o vírus e acho que isto tem a ver com outras situações, tem a ver com outros valores e que nada contribui para de facto nós todos conseguirmos lutar, pelo menos nós todos termos um comportamento mais saudável, mais proativo naquilo que queremos que é o controle desta infecção. Doutor Miguel Guimarães, relativamente a esta vertente, a este caudal que também existe de negacionistas que vão negando a existência desta situação que nós estamos a vivenciar, que opinião tem? Isto é um dos problemas que se tem nestas alturas de pandemias e de guerras, etc. Eu acho que os governos, de uma forma geral, deviam encarar com seriedade estes movimentos negacionistas, independentemente da liberdade que as pessoas têm de ter a sua opinião sobre a evolução da situação, a gravidade da situação. A verdade é que nós estamos numa situação de emergência. Estamos numa situação que provavelmente a maior parte de nós, seguramente nós três estamos aqui, nunca tivemos antes, em termos de país, não é? E portanto estamos numa situação excepcional em que a mensagem que se passa, nomeadamente nas redes sociais, porque esta mensagem dos chamados negacionistas é muito mais forte nas redes sociais e ganha uma dimensão às vezes muito grande porque as pessoas também estão um bocado cansadas. Foi o que disse há bocado a Emanuela Lopes, e muito bem, que é esta tal fadiga pandémica, não é? E portanto se alguém apresentar uma solução, veja bem, quando alguém apresenta uma solução, entre aspas, milagrosa, de um tratamento, de dar a entender que esta infecção afinal não tem importância nenhuma porque isto é uma gripezinha, etc. Isto conquista muita gente. E as pessoas, porque as pessoas também querem que isto seja assim, quer dizer, as pessoas não querem que a infecção seja grave, não querem que as pessoas morram com a infecção, querem acreditar que a infecção é mais uma gripezinha que anda aí. E portanto, nesta perspectiva, é evidente que este combate no bom sentido, naturalmente, desta desinformação, ou esta informação que não tem por base aquilo que é a evidência científica que existe atualmente, é um dos grandes desafios que os governos têm
que não têm de facto assumido. No caso concreto do governo português nunca assumiu não teve nenhuma atitude, se quiser, para tentar travar este tipo de situações, e é evidente que estes grupos têm capacidade para mobilizar pessoas e, portanto, um dos fatores também de incumprimento das pessoas é a dúvida que se gera nas pessoas que nos estão a ouvir seguramente já tiveram esta dúvida, se isto afinal é como nós estamos a dizer, se isto é uma situação de facto grave ou se nós não estamos a exagerar e esta situação não é tão grave assim. E quando a pessoa fica em dúvida, pode não cumprir ou não ser impelido a cumprir da mesma forma aquilo que são as regras de proteção individual e coletiva, não é? E nós assistimos... Eu digo isto muitas vezes, sabe, doutor? No início, nas minhas consultas, questionavam-me isso imensas vezes. Mas é assim tão grave, doutora? Será que é mesmo assim como estão a dizer? Imensas vezes, muitas pessoas, das nossas consultas, nem é informalmente. Portanto, é verdade isso, sim, senhor. A comunicação social também a credível também leva por tabela, digamos assim, falando em bom português, nós constantemente somos bombardeados com comentários de que estamos a alimentar algo que não é verídico. Isto contribui significativamente para esse ambiente de relaxamento, não é, de algumas pessoas relativamente à pandemia da Covid-19. E Manuela, estando agora assim próximos do final desta edição do Consultório Aberto, queria pedir-lhe que nesta semana deixasse também aqui uma mensagem e últimas considerações com aqueles que nos veem nesta altura. Eu acho que reforçava tudo aquilo que temos vindo a dizer ao longo destes programas e que dissemos também na semana passada. É muito importante que as pessoas cumpram as orientações dadas pelas autoridades de saúde. É muito importante que concordemos ou não, mas que cumpramos também tudo aquilo que as autoridades e o governo assim decidiu nesta altura do confinamento. Eu sei que as pessoas estão cansadas, é legítimo estar cansado, portanto é importante também as pessoas terem isso em mente. Começava muito por aí, nesta normalização destes sentimentos. É natural eu estar cansada, identificar quais são esses sinais de cansaço. Importante em casa manterem as rotinas, manterem as regras, sobretudo quem está em teletrabalho, quem tem os miúdos em casa, na diferenciação, que é extremamente difícil, já falámos várias vezes sobre isso, tivemos programas sobre isso, para a semana até vamos falar concretamente sobre isso também. Portanto, a questão do horário de trabalho, das pausas, da alimentação, a higiene do sono, tão importante isso, não descurar todas as questões ligadas ao sono, tudo isto tem interferência na nossa saúde mental, a prática do exercício físico. Evidente que em casa às vezes temos de ser criativos, porque a dada altura as pessoas dizem muitas vezes, são sempre as mesmas paredes, é sempre o mesmo cenário, isto cansa, junto ao resto, junto a todas as questões das dificuldades económicas, e o que falávamos há um bocado também, mas realmente nós sabemos por todos que só todos juntos e todos mobilizados é que conseguimos combater esta pandemia. Portanto, eu reforço as medidas, reforço que as pessoas tentem fazer um bocadinho por isso, ver se conseguimos controlar isto da melhor maneira. Doutor Miguel Guimarães, os portugueses podem contar com os médicos lá na linha da frente a cuidarem-lhes da saúde neste período tão conturbado da nossa história? Sim, Eliseu, claro que podem contar com os médicos. Imagino que os médicos não estavam na linha da frente no combate à pandemia. O que é que já teria sucedido a tantos doentes? É evidente que os médicos, isto é o que os médicos sabem fazer, os médicos têm um sentido humanista e solidário que vai muito para além daquilo que é o tempo normal. E é nestas alturas de stress, de grande stress, em que as pessoas, cada um à sua maneira, os médicos à sua maneira, os psicólogos à sua maneira, os enfermeiros à sua maneira, revelam todas as potencialidades que têm. E, portanto, os médicos, de facto, têm feito, tal como os outros profissionais, um trabalho notável em termos de manterem a capacidade de eles próprios responderem a todas as solicitações que têm tido a resiliência para continuar. É verdade que alguns têm alguns problemas de exaustão, como nós já falamos hoje, até de sofrimento ético, mas obviamente que os médicos não vão desistir, nem vão, nem podem desistir. Os médicos vão estar aqui, juntos portugueses, para ajudar os portugueses a recuperar e para ajudar o país
a sair desta pandemia, e depois vamos ter o outro grande desafio, que é o pós-pandemia, como disse há bocado a Emanuela, e muito bem. E, entretanto, o que as pessoas têm que fazer, que se calhar vai-me fazer essa pergunta, Exatamente. é fazer aquilo que acabou de ser dito pela Emanuela, quer dizer, esta guerra, chamemos de guerra, que é para as pessoas levarem isto um bocadinho mais a sério, e porque este vírus é um vírus que para sobreviver, enfim, o vírus não é um ser vivo, enfim, é uma partícula, não é? Portanto, não tem a categoria de ser vivo, mas para se manter o vírus tem que se replicar e usa-nos a nós para se replicar, e portanto esta guerra não é uma guerra do governo só, nem é uma guerra dos profissionais de saúde e de todos os outros profissionais, como os cuidadores dos lares, os bombeiros, a polícia de segurança pública, etc., estão a contribuir. Esta é uma guerra de todos e cada um de nós. E, portanto, se nós todos, se os cidadãos, se quem nos está a ouvir e transmitir esta mensagem, se nós todos cumprirmos, isto é, se nós todos adotarmos aquilo que são as medidas preconizadas pela DGS, que é a Organização Mundial de Saúde, são as mesmas, que é máscara, eu digo outra vez, distanciamento e higiene das mãos, lavar as mãos frequentemente durante 20 segundos. Qualquer vírus que esteja na mão, sai, desaparece. E se as pessoas cumprirem também aquilo que são as determinações dos governos relativamente às medidas de confinamento, nós conseguimos ter uma proteção individual e coletiva que vai levar à derrota do vírus. E esta é a melhor forma de derrotar o vírus. Uma coisa é nós tratarmos os doentes que precisam estar tratados e que têm infecção grave. Outra coisa é nós atuarmos a montante, ou seja, vamos diminuir claramente as pessoas infectadas. Isto chama-se prevenção. E como é que fazemos a prevenção? Cumprindo as regras. Se nós cumprirmos as regras, é um momento de facto difícil para todos nós, é um sacrifício que as pessoas fazem. Por exemplo, nós não chegamos a falar, por exemplo, da questão dos lutos, que também tem importância na própria saúde mental das pessoas, mas são momentos todos importantes, mas estamos hoje a fazer este sacrifício para termos todos amanhã uma vida melhor. E esta é que é a mensagem que as pessoas têm que ter. Passada esta situação, nós seguramente vamos ter uma vida melhor, porque vamos estar mais fortes, vamos estar mais capazes de responder aos outros desafios que vamos ter pela frente, nomeadamente o desafio a nível da economia, e as pessoas têm que acreditar e ter esperança sempre. Muito obrigado, Dr. Miguel Guimarães, pelo seu contributo, pela presença neste consultório aberto. Obrigado, Emanuela Lopes. Marcamos encontro na próxima semana. Falaremos sobre o Serviço de Oncologia do Hospital Senhora da Oliveira de Guimarães. Portanto, mais uma conversa, mais um consultório interessante para quem nos quiser acompanhar. Obrigado, Emanuela, também por ter estado presente. Obrigado, até para a semana. Obrigado, Dr. Guimarães. Muito obrigado, até breve, obrigado. E protejam-se. Isso. Muito obrigado. Obrigado. Assim chegamos ao final deste consultório aberto de hoje com o Dr. Miguel Guimarães, é bastonário da Ordem dos Médicos e falou-nos sobre como os médicos vivem esta situação da pandemia da Covid-19. Convido-os a subscreverem o canal do YouTube do Mais Guimarães, onde estão todos os consultórios abertos. Poderão visualizar outras edições no canal do YouTube do Mais Guimarães. Convido-os a seguirem também a página do Mais Guimarães no Facebook e ainda a acompanharem a atualidade vimaranense em maisguimarães.pt. Já agora podem enviar as vossas questões e preocupações para a próxima edição do Consultório Aberto. Falaremos sobre o Serviço de Oncologia do Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães. E, portanto, podem enviar as vossas questões através de mensagem para a nossa página no Facebook ou até por e-mail para leitor@maisguimarães.pt. Obrigado por terem estado desse lado. Eu, a Emanuela Lopes e mais uma excelente convidada estaremos de volta no próximo sábado às 18 horas. Boa semana.